Eu sou o Paulo, esse é o Sexta Bereana. O Sexta Bereana é um programa da Igreja Batista Bereana em São Mateus e a nossa intenção é toda sexta-feira de manhãzinha, às 6 da manhã, liberar um conteúdo legal de qualidade para que você ouça aí enquanto você está indo para o trabalho, voltando da faculdade, sei lá. Enfim, pode ouvir logo de manhãzinha, pode ouvir ao longo do seu dia, mas a ideia é sempre trazer alguma coisinha aí para fechar a sua semana. Seja um conteúdo mais devocional, seja um conteúdo mais de ensino, seja algum tipo de entrevista, algum assunto mais polêmico, mas sempre algo aí para acrescentar. Então, já se inscreva aí no nosso canal se você está chegando aqui hoje por acaso e se prepare, né? Toda sexta-feira de manhãzinha nós temos esse conteúdo, tá bom? Tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre culto, tá bom? Hoje especialmente eu vou estar aqui sozinho, eu vou conversar aí um pouquinho com vocês sobre culto, mas num recorte muito mais intimista. Nós vamos falar sobre culto familiar. No primeiro episódio aqui do nosso podcast, vocês podem voltar e dar uma olhadinha. O pastor Kleber nos falou sobre a importância da palavra de Deus. No segundo episódio, aí em conversa com o pastor Silvio, nós chegamos à conclusão de que a adoração, o culto público da igreja é uma resposta do corpo à revelação do Senhor na sua palavra. Então o Senhor se revela ao povo e o povo adora esse Senhor que se revela. No último podcast, na semana passada, né, que foi no formato mais de podcast, com o João Marcos, nós conversamos sobre a música na igreja, enfim, especialmente o aspecto congregacional e o significado espiritual da música na igreja, né? A música na igreja a igreja declarando as verdades e a grandeza do Senhor uns para os outros. A igreja então se ensinando através da declaração das verdades do Senhor. E hoje nós vamos pegar esses conceitos todos, aplicar num recorte muito mais intimista e falar sobre o culto familiar. A nossa ideia é falar sobre como o culto familiar é importante, tá bom? Quais são os elementos do culto familiar e depois pensar em algumas questões práticas aí a respeito do culto familiar. Como que eu posso fazer, como que vai funcionar, como que eu aplico isso aí dentro da minha casa, né? Antes de começar aí de maneira mais efetiva, eu queria lembrar aí para quem está ouvindo, que se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, eu tenho um livretinho do Joel B, que inclusive nós estamos usando aqui para fazer algumas consultas, que é o livro Adoração no Lar. É um livro excelente, ele vai falar especificamente sobre culto familiar, sobre culto doméstico. É um material muito bom mesmo, de muita qualidade, e traz aí a base teológica para o culto familiar e também questões bem práticas, enfim, que vocês podem aplicar, e é claro que adaptando aí para uma realidade brasileira, mas tem muita coisa que a gente consegue aplicar. Então vamos pensar aí na importância do culto familiar. Para pensar nisso, eu queria convidar vocês a lembrar de Josué instruindo o povo ali já no final de sua carreira, sobre a necessidade de servir ao Senhor. É interessante que Josué, em nenhum momento ele diz que ele sozinho vai servir ao Senhor, mas ele se coloca como o próprio representante da sua casa e diz que ele e a casa serviriam ao Senhor. Isso é interessante porque Josué se porta como um representante mesmo de sua família, dizendo que no que dependesse dele, de certa forma, a sua família existiria ali um guia, um direcionamento muito forte para que a família servisse ao Senhor. E isso de fato aconteceu. Enfim, o texto vai nos dizer que tanto Josué quanto os outros anciãos guiaram suas famílias de tal forma que aquela geração inteira, enquanto eles estavam vivos, foi uma geração que serviu ao Senhor, tá bom? Então nós vemos aí a importância dessa adoração familiar. Isso daí é a nossa principal base teológica. Agora pensando aí quais são os elementos do nosso culto, né, do nosso culto no lar. Nós vimos ao longo desses últimos 3 podcasts os elementos do culto público, de certa forma. Nós vimos a questão da música, nós vimos a questão da exposição da palavra. Ainda não estudamos mais a fundo, mas existe uma função sim na oração pública que nós fazemos. E hoje a nossa proposta é simples. O culto familiar, ele
como culto, ele deve necessariamente ter instrução na palavra de Deus, deve necessariamente ter oração e necessariamente deve ter cânticos, devem ter canções como expressões da alma de verdades a respeito do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos lembrar, aí nós podemos voltar para o Shema, lá em Deuteronômio capítulo 6, quando o Senhor chama o povo de Israel para amar o Senhor, convoca o povo a amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e todas as suas forças. Deus então diz o seguinte, Deuteronômio 6,4: Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí eles, enfim, convida o povo a amar o Senhor de todas as forças, e depois vai dizer: essas palavras que eu te ordeno estejam no seu coração, vocês devem ensinar para os seus filhos de maneira insistente, de maneira persistente, a todo momento. E conhecendo o povo de Israel como nós conhecemos, nós sabemos que aqui o Senhor não está falando apenas daquele momento casual, enfim, nossa, meu filho fez alguma coisa e aí eu vou lá e ensino e aproveito para falar um pouquinho sobre Deus, ou mesmo sequer sobre o ensinamento de um versículo ali aleatório, solto no meio do dia, mas está falando também sobre momentos de religião formal dentro do lar, né? Vamos pensar um pouquinho na Páscoa, por exemplo. A Páscoa é uma das festas mais importantes para o povo judaico, né? E a religião judaica ela tem na Páscoa um divisor de águas ali da própria história do povo judeu. E o culto, a cerimônia, a comemoração da Páscoa era feita num ambiente familiar. Olha que interessante. Não precisei ir ao templo, não era para fazer nada disso. Pelo contrário, era o ápice da Páscoa, é uma reunião familiar. É a família reunida em volta do Cordeiro, em volta do pão ázimo, lembrando da libertação do Senhor como família. Tá bom? E existia ali um claro direcionamento para que os homens, né, e os pais de forma geral, especialmente os homens, liderassem esse momento, levassem sua família aos pés do Senhor. Nós vamos então, deve existir um momento que a família se reúne para ter uma instrução formal na palavra, tá? Por quê? Porque a religião, a expressão religiosa, a expressão formal da nossa fé, ela também é importante e nós também precisamos praticar isso nas nossas casas. Então, o culto familiar é extremamente importante também por causa disso, tá bom? E um dos elementos, então, desse culto familiar é justamente a exposição da palavra. É através da exposição da palavra que nós reconhecemos quem nós somos, que o Senhor nos ensina e que o Senhor nos apresenta a Cristo. Uma outra questão que também deve ser extremamente importante, enfim, que deve ser levada a sério e é extremamente importante no culto, uma marca do culto, é a própria oração. O Senhor nos convida a orarmos juntos e orar uns pelos outros. E o terceiro elemento, né, tão importante quanto, são as próprias canções de louvor a Deus, né? Joel Bick, no livro aqui que eu já citei qual vai dizer que ideal seria até cantar salmos, porque são, enfim, parte aí da palavra do Senhor já de fato, mas a nossa ideia principal aqui é que nós precisamos cantar. Salmo 118,15 vai dizer: nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Então, na tenda dos justos, na casa dos justos, no lar dos justos, deve ser audível o som de alegria, o som de arrependimento, o som de um novo cântico, a voz de júbilo e de salvação. Então, nossas famílias, irmão, elas devem lealdade ao Senhor não apenas na hora do culto, elas devem lealdade ao Senhor o tempo todo. E é um engano muito grande nosso pensarmos que basta, que é suficiente nós apenas fornecemos ali alguns itens básicos para nossa família para sobrevivência, ou até damos uma certa condição financeira e sermos muito pontuais nos cultos de domingo da igreja. Nós vamos de manhã na escola bíblica dominical, nós vamos à noite ali no culto, mas negligenciar o Senhor com nossa família no restante da semana.
o bem-estar espiritual da nossa família, o bem-estar espiritual das famílias da igreja vão depender muito mais, inclusive ali da nossa religião formal ao longo da semana, ou seja, de separarmos ali um momento específico para falar com o Senhor ao longo da semana como família, tá? Marque um horário ali específico. Isso vai ser muito mais influente do que qualquer aula que um professor dá ou qualquer pregação que um pastor prega, sabe? Isso é muito mais influente na vida, por exemplo, das nossas crianças. E é legal a gente trazer isso à tona, até mesmo porque, né, essa semana é a Semana das Crianças, é a próxima semana que está entrando, e o maior presente que aí os pais poderiam dar para seus filhos é, de repente, começar o Dia das Crianças e dar de presente a implantação de um culto doméstico em casa, de um culto doméstico em casa. Olha que legal que seria. Pensando nisso, o Joel Beck também dá algumas dicas de como implantar o culto doméstico na sua casa, né? A primeira grande dica, que é a mais valiosa de todos, é que eu tenho usado até hoje, é pensar no culto doméstico em termos de simplicidade. Ou seja, não precisa ser aquele culto super longo, não precisa ser aquele culto de 50 minutos, 1 hora, com exposição em 3 pontos e tudo mais. Não, é algo simples, é quase como se fosse um devocional em família. Ele sugere, por exemplo, famílias que se reúnem para o café da manhã, se reunir aí 10, 15 minutinhos mais cedo e usar os minutos, e antes do café da manhã já ter um momento de culto. Ou então, se de repente na sua casa funciona melhor à noite, depois que todo mundo chegou, você separa um horário específico para o culto. Seja um horário marcado ou seja um horário dentro de uma rotina, né, um momento dentro de uma rotina pré-concebida, mas é importante que exista esse momento específico que você separa para isso. Então, de repente, a rotina que faça-se antes de dormir. Então, eu indo dormir às 8 da noite ou às 11, antes de dormir eu tenho que fazer isso. Tá bom? É claro que muitas vezes nós erramos e acabamos não fazendo, ou às vezes as circunstâncias realmente nos pegam aí de surpresa, mas via de regra, se você separar um tempo para o culto doméstico, você vai fazer culto doméstico. Se você não separar um momento, você não vai fazer. Uma outra dica muito preciosa que ele dá é que nós precisamos nos preparar para o culto. Então, eu preciso entender e planejar cada momento do culto. Você pode, por exemplo, escolher um livro da Bíblia e ler partes dele de uma maneira que seja inteligível. Por exemplo, se você tem crianças em casa, você pode escolher ler textos específicos de Provérbios e depois fazer uma roda ali de conversa para aplicar esse texto nas vidas e nos dilemas que estamos vivendo aqui nesse mundo. Isso daí funciona melhor aí para crianças mais velhas, adolescentes, jovens e tal. Mas o importante, acima de qualquer coisa, é que o tempo seja separado. Precisa existir um tempo, precisa existir um horário, precisa existir ali uma continuidade nessa existência ali do culto doméstico. Então, quando fazer o culto doméstico? Nós já conversamos, você tem que decidir com a sua família um horário específico e seguir aquilo à risca, senão não vai funcionar. Então é extremamente importante que você pense ali agora, hoje, que essa aí é a nossa grande reflexão de hoje, o quanto eu estou sendo negligente ou se não estou sendo negligente no culto doméstico, porque infelizmente nós somos negligentes, infelizmente nós olhamos para essa realidade toda, de repente pensamos, não, ir para a igreja já basta, ou até meu devocional aqui particular já basta, mas na realidade o que o Senhor está nos dizendo é que todo esse momento de culto familiar, ele é um momento para edificação, inclusive da igreja. É um momento em que a igreja está evangelizando novas pessoas, de repente as crianças ou até membros da família que não são cristãos ainda, mas é um momento de evangelismo da igreja. A igreja se reúne ali por meio da família tal para adorar o Senhor no seu lar, tá bom? Mais algumas dicas básicas aí, rápidas, sobre a questão da implantação do culto doméstico. É interessante você pensar também na própria questão do tempo. Não adianta nada eu fazer um culto super longo e ninguém entender, especialmente se tem crianças em casa tal. De repente um culto mais curto, entre 10, 15 minutos, seja muito mais relevante. Você faz uma leitura bíblica, você ensina para os seus filhos o que aquela leitura bíblica significa, quais são os motivos para agradecer, quais são os motivos para se arrepender após ter uma exortação do Senhor. Então depois você convida seus filhos a cantar, convida sua esposa a cantar, enfim, se você mora sozinho também, aproveita, passa e canta. Se
sei lá, os filhos não estão mais em casa, chama aí o marido, chama a esposa, leia a Bíblia, ensine a Bíblia, depois cante a Bíblia. E por último, você também precisa orar. E a oração, como nós já dissemos antes, ela é uma parte crucial do culto. Então nós precisamos estar sempre em espírito de oração ao longo do culto. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido como o culto doméstico, como o culto familiar é importante para a vida da igreja. E especialmente para a vida das nossas famílias, para a nossa vida. Porque nós vivemos numa era em que os cristãos falam muito de família, especialmente dizendo que estão defendendo a família e tudo mais. Mas a grande linha de defesa que nós podemos levantar, enfim, contra qualquer coisa que queira atacar de alguma forma nossas famílias, essa linha de defesa ela é materializada nesse culto doméstico. É lá que nós conseguimos perceber essa nossa grande linha de defesa, tá? Por quê? Porque no culto doméstico é que nós vamos formar as mentes e os corações daqueles que vão levar adiante essa palavra, tá bom? Deus abençoe a todos. Se você é da Bereana, espero te encontrar lá no domingo. No domingo de manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical. Espero também que você já comece de repente hoje mesmo, esse final de semana, já fazer seu culto doméstico ali todo dia. Faça isso todo dia, separe um tempo todo dia para reunir sua família em torno da Bíblia e adorar ao Senhor por meio de cânticos e de orações. Então, se você é da Bereana até domingo, faça o seu culto hoje, faça o seu culto doméstico amanhã e venha cultuar com a igreja no domingo. Deus abençoe a todos. Um excelente final de semana para todos vocês aí que estão nos ouvindo. Até mais.